Nesse momento, com muita alegria em meu coração, eu quero cumprimentar a todos, desejando a bênção do nosso Deus, bem como a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo. Desejo que os santos e anjos que vieram para aqui estar conosco possa proporcionar a cada um de nós sabedoria e entendimento, para que nós possamos continuar vivendo nesta terra, fazendo a vontade de Deus. Para isso, nesse momento, nós vamos dar início à nossa reunião. Eu convido os que estão assentados que se coloquem em pé e, em sentido de oração, vamos orar. Glorioso Deus, soberano e eterno Pai celestial, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos no seu tabernáculo, com o desejo sincero de louvar e bendizer o teu santo nome, também te agradecer pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estarmos na presença e na companhia de santos e anjos que vieram do seu reino para que estar conosco, proporcionando a cada um de nós tudo quanto precisamos para fazer a tua vontade. Agradecemos também muito a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, agradecemos a Santa Avó Rosa e ao nosso querido e santo irmão Aldo, pelos ensinos preciosos que nos têm dado, para que nós possamos nos qualificar como verdadeiros filhos de Deus nesta terra. Também agradecemos muito a presença dos santos e anjos que estão conosco nesse templo, os que estão ao redor guardando-os, para que toda a tua glória, todo o teu poder, ó Pai, seja manifestado entre nós através dos santos e anjos que veio da tua glória. E agora, nesse momento, dando início à nossa reunião, pedimos a bênção da Senhora, Santa Avó, para todo o transcorrer da mesma, para os trabalhos que aqui for realizado, para que tudo seja feito de conformidade à tua vontade e o reino dos céus seja mais uma vez glorificado. Com a certeza de que a nossa reunião já está nas mãos da Senhora e nas mãos do nosso querido e santo irmão Aldo, nós rendemos ações de graças a Deus e muito agradecemos a Senhora. Amém. Cantaremos o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Amém. Os irmãos podem se assentar e na sequência nós vamos cantar mais alguns hinos do nosso inário. Iniciaremos cantando o hino de número 192, Flor Gloriosa. Esta flor tem o nome de rosa.
Cantaremos na sequência o hino de número 190, Promessa dos Céus. Cantaremos ainda o hino de número 193, Rosa, Rainha das Flores. Amém. Na sequência, nós vamos ouvir nossos irmãos do coral, que vai apresentar o hino com o título Percorrendo Campos. Vamos ouvir, irmãos, a mensagem que esse hino nos traz para alegrar nossos corações e também nos preparar para o momento das
reflexões, as quais iremos fazer logo mais. Lembrando a todos que nossos hinos foram aprovados pelos céus como mensagens, embora cantados, mas mensagens que também alimentam o nosso espírito. E também, valorizar não só o trabalho dos irmãos que aqui ensaiaram para apresentar, mas também os santos, os anjos que vêm para cantar juntos. Então, quando nós prestamos o nosso respeito, nós estamos valorizando esse trabalho tão glorioso que a Igreja Apostólica realiza. Percorrendo Campos é o hino que vamos ouvir. Percorrendo campos, cidades e sertões, encontrei meu caminho muitos corações, desejando a vida e a liberdade, a paz e o amor e a felicidade. Prossigo meu caminho, alegre a cantar, pois sei que outras almas eu vou encontrar, e da Santa Rosa, nosso Consolador, eu vou sempre falando com amor e com fervor. Prossigo meu caminho,
alegre a cantar, pois sei que outras almas eu vou encontrar, e da Santa Rosa, nosso Consolador, eu vou sempre falando com amor e com fervor. Amém. Na sequência, vamos ouvir com o coral o hino com o título Divina Protetora. Nós estamos aí no mês de outubro, né? Onde nós tivemos a honra de comemorar a data tão maravilhosa da coroação da nossa querida e Santa Avó Rosa. E quando o coral apresenta estes hinos, nos vem em nossas memórias a bondade, o amor e a grandiosidade que foi a Santa Avó Rosa enquanto esteve na vida do seu corpo e que continua sendo para nós, hoje coroada nos céus, Espírito Consolador. Então vamos ouvir, irmãos, com nossos irmãos do coral, Divina Protetora. Divina Protetora,
Amém. Prezados irmãos, agora nós vamos meditar um pouco nos compromissos os quais nós temos para manter a obra desta igreja. A direção de nossa igreja nos dá uma mensagem, um pedido de contribuições, falando assim: estimados irmãos apostólicos, o compromisso que temos todos os meses de manter a obra desta igreja é muito grande. Para isso, contamos com a cooperação de cada um dos irmãos. Cooperação esta, irmãos, que ao longo destes anos da sua carreira de apostólico, o senhor, a senhora, você jovem que já compreenderam o valor da Igreja Apostólica para a sua vida, o valor da Igreja Apostólica para a salvação de almas, o valor da Igreja Apostólica para esta humanidade, tem realizado. Quando o senhor, a senhora, você, quando nós, nesta união em que formamos para ajudar a obra de nossa igreja, nós estamos unidos, cumprindo o que Jesus disse que o seu evangelho precisaria ser conhecido em todas as nações da terra. Para isso, irmãos, nós sabemos que é preciso investimento. E o investimento, ele é na obra no geral. Porque não adianta divulgar através do rádio se não tem salão para realizar as reuniões. Não adianta ter salão para realizar as reuniões se não tem divulgação para vir os convertidos. Não adianta ter programa e ter salão se não tem os irmãos. Então, é uma união coletiva para que aconteça a obra de Deus. E aí a direção da igreja até relata alguns custos, né, que nós temos mensais, como o pagamento de funcionários, e uma grande parte desses funcionários são pastores itinerantes, né, que toda a congregação deseja que um pastor itinerante passe na congregação. Por quê? Porque o pastor itinerante, ele sempre está atualizado. Ele passa na sede todo final de escala, ele presta conta da sua escala e recebe orientações de como ir para o campo, né? Nós outros também buscamos, mas nós aprendemos muitas vezes com aqueles que estão lá todos os meses. Mas ainda não é possível, né, que os itinerantes passem em todas as congregações. Também, irmãos, nós temos muitos trabalhos a ser realizados, como reforma de templo, construção de novos templos, compra de terreno para ampliação de templos. E tudo isso é feito com o contribuir de cada um de nós. Uma vez, irmãos, que esta igreja não estipula quantidade, por quê? Porque nós precisamos contribuir sentindo em nosso coração o desejo de ajudar, para cumprir o mandamento também da doutrina, demonstrando o nosso amor ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Num período, irmãos, em que a humanidade sofre tanto por não entenderem como viver fazendo a vontade de Deus. Então, além de nós cumprir o mandamento da doutrina, quando nós ofertamos, nós estamos dando oportunidades para que uma nova emissora pode estar retransmitindo nossos programas, para que uma congregação possa chegar em uma cidade e assim, então, dar oportunidade de salvação a tantos quantos queiram aprender, irmãos, como nós estamos aprendendo
como santificar o nosso espírito para um dia estarmos nos céus. Também nós temos um valor muito alto que é investido na manutenção. E quando se trata em manutenção, muitos já pensam, né? Olha às vezes para o salão e falam, não, mas aqui o salão está bonito, está bem mantido. Irmãos, a maior manutenção é espiritual. Essa é a que gasta uma grande soma. Porque aqui temos um salão, uma congregação, e todos os fins de semana, os irmãos gostariam que tenha aqui um pastor diferente. E muitas vezes nós, pastores locais, nós fazemos reunião na nossa própria congregação, por quê? Porque falta alguém para vir. Às vezes, por motivo ou outro, não dá para vir, nós fazemos, né? Mas Jesus quem ordenou que esta igreja não teria um pastor responsável por uma congregação aonde ele fizesse todas as reuniões. Não. A escala desta igreja é por ordem de Jesus, que ela é rodízio, né? Onde um pastor não fica ali permanente. Para quê? Para nos alimentar, para fortalecer o nosso espírito, para que nós possamos entrar em meditação, como vamos fazer logo mais, e analisar a nossa vida, como estamos, e o que precisamos buscar para termos uma vida santificada. Então, quando se fala em manutenção, às vezes as pessoas pensam na manutenção material, né? Mas, neste caso, irmãos, o maior gasto é para a manutenção espiritual. Porque uma vez que aqui viemos, decidimos, né, ser apostólicos, então a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, juntamente com Jesus, por ordem de Deus, quer nos manter vivos na fé, com a esperança de que nós possamos alcançar um dia a salvação e por aqui estarmos presentes nas reuniões até sermos galardoados. Então, prezados irmãos, quando é dado a oportunidade de contribuir, é preciso que todos nós analisamos a nossa importância em fazer parte desse grupo que faz as suas contribuições. Estamos cumprindo o mandamento da doutrina, estamos ajudando na grande obra de salvação, estamos ajudando a manter a nós mesmos espiritualmente e ainda estamos estendendo as mãos para alguém que está clamando num momento como este pela misericórdia de Deus. Então, prezados irmãos, faça o que os senhores sempre fizeram, que é estender as suas mãos na hora, né, certa, fazendo as suas ofertas para que a direção de nossa igreja também possa ter o necessário para manter, para expandir, para ir ao encontro dos necessitados, que às vezes pede, mas por não ter o volume preciso na tesouraria, muitas vezes não podemos atender no momento que é pedido. E essa determinação, irmãos, depende de cada um de nós, do amor que temos. E retribuir também um pouco, irmão, por tudo quanto que nós ganhamos. Da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, a graça de Deus que nos alcançou, sua grande misericórdia. Com isso eu não estou dizendo aos irmãos que as nossas ofertas é para comprar essa graça, mas é retribuir, né, com um pouquinho o muito que nós recebemos todos os dias. Quando acordamos pela manhã e temos o direito de respirar o ar, abrir nossos olhos e contemplar um novo dia. Irmãos, não tem dinheiro que paga isso. Mas quando nós ofertamos, nós estamos dando oportunidades para muitos também ter essa oportunidade. Abrir os olhos, contemplar um novo dia e agradecer a Deus. Obrigado, meu Deus, por esse dia que o Senhor nos dá. E agora pedir à Senhora Santa Avó e ao Senhor Santo Irmão Aldo que conceda-me um dia abençoado. Irmãos, tem muita gente que quer ter um dia abençoado e não sabe como pedir, não sabe como fazer para alcançar essa bênção durante o seu dia. E aí muitas vezes tem dias atribulados, dia de grande sofrimento.
E aqui nós estamos para ajudar essas criaturas. Mas para isso, a direção de nossa igreja precisa ter uma tesouraria com o volume preciso para atender estas criaturas. Mas para atender essas criaturas também eles contam com todos nós, com a nossa participação. Como eu disse, não é um dar tudo, né? Esta igreja nunca ensinou que nós temos que dar tudo, mas ensina que nós precisamos ser participativo. E com a nossa participação, o milagre acontece da multiplicação e nós vamos sendo envolvidos nesta grande obra de salvação. Então guarde consigo essas palavras e que a Santa Avó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, possa lhes recompensar por tudo quanto os irmãos têm feito, e a direção da nossa igreja também agradece pelo esforço que cada um tem demonstrado nesta grande obra de salvação. Cabeças curvadas, eu passo a orar para consagrar as ofertas. Querida e Santa Avó Rosa, falei ao coração desses nossos irmãos a respeito do pedido que a direção da igreja aqui colocou, pedindo a nossa participação para manter essa grande obra de salvação, a qual a senhora, como Espírito Consolador, em nome de Jesus e juntamente com o Santo Irmão Aldo, tem dado oportunidade de salvação a tantos quantos queiram herdar o reino dos céus. Agora nós iremos participar também dessa grande obra, estendendo as nossas mãos e fazendo as nossas ofertas. Mas eu pedir que a senhora dê a cada um de nós aquilo que nós precisamos para ser participativo. Também peço que abençoe a vida, a saúde, o trabalho de cada um, para que todos tenham o necessário para a sua existência e também lembra de ajudar nessa grande obra de salvação. Com a certeza de que a senhora já recebeu as ofertas que serão ofertadas nessa oportunidade, em teu santo nome eu declaro as mesmas consagradas. Amém. Nossas irmãs escaladas poderá recolher as ofertas de cada um dos irmãos e cada um terá a oportunidade de contribuir em seus próprios lugares. Enquanto isso, irmãos, aqui eu faço alguns avisos para este momento. A direção da igreja alerta a todos os irmãos sobre o fanatismo. Algumas pessoas estão espalhando por aí que receberam uma unção, está recebendo ordem da Santa Avó, está falando com a Santa Avó, com o Santo Irmão Aldo e com a Mãe Maria Santíssima. A direção da igreja relembra uma palavra do Santo Irmão Aldo, que antes dele deixar a vida do seu corpo, ele nos orientou dizendo que não teria substituto. Ele não teria substituto. A igreja estava pronta para seguir em frente com os ensinos que ele já tinha dado para a igreja. Então, as pessoas que assim fazem, que assim está fazendo, está tentando puxar, ou possamos dizer, dividir a igreja. Está querendo status, né? A palavra mais certa é esta. A Santa Avó, a Mãe Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo não aparece e não fala com ninguém. A não ser quando uma pessoa pede para receber um milagre, né, encarecidamente, muitas vezes lá no hospital, numa madorna, vê, né, e depois lembra que é o Santo Irmão Aldo, mas não recebe recado para estar falando com ninguém, não. É preciso tomar cuidado para não entrarmos nesse estado de fanatismo. E os irmãos, ao ouvirem, também vigia, né? Para não dar crédito a estas criaturas que assim agem. É preciso orar, pedir para essas criaturas vigiar, né? Porque muitas vezes é uma falha mental e a pessoa anda falando e muitos acreditam e já formam um grupo querendo dividir a igreja. Então, nem a Santa Avó, nem a Mãe Maria Santíssima, nem o Santo Irmão Aldo está aparecendo para ninguém aí para dar ordem para transmitir a igreja. Então, tomem cuidado. Também está falando aqui sobre exposição no ambiente da igreja e eventos. Sabemos que dentro do salão da igreja não pode fazer exposição e nem festa, né, de comidas e assim por diante.
Quando tem salões anexo, espaço fora da igreja, é preciso pedir com antecedência. A direção da igreja vai mandar uma carta assinada pelo conselho autorizando se há possibilidade ou se não há, e nessa carta ali terá tudo quanto pode e o que não pode. Então não temos o direito, aqui o salão é nosso, então nós vamos fazer aqui um evento para arrecadar isso, para aquilo, para aquilo. Não. Esta igreja, os nossos salões são consagrados a Deus para a realização de nossas reuniões e de nossos sacramentos. Mas festa e exposição de eventos, não. Também, irmãos, a direção da igreja avisa sobre os hinos para cantar em ofício. Muitas vezes, nós pastores, chegamos para a realização de um ofício e vem uma pessoa da igreja e fala: pastor, o meu pai ou a minha mãe gostava tanto desse hino, dá para nós cantar? Irmãos, eu sou testemunha desse assunto. Nunca foi permitido. Os hinos, a direção coloca aqui, os hinos para cantar em ofício é o 92, né? O 113 e o 152. Certa vez, irmãos, faleceu uma irmã e eu fui ligar para São Paulo. Isso já faz muitos anos. E eu liguei e falei para a irmã Odete, né, que ela queria que cantasse um hino, e a família toda, né, veio pedir, porque minha mãe gostava muito desse hino, dá para nós cantar para ela? A irmã Odete falou: vou falar com o santo irmão Aldo, e amanhã você liga pedindo a resposta. No outro dia eu liguei para pegar a resposta, e o irmão Aldo mandou um recado dizendo: olha, o espírito dela nem aí não está mais. A vontade que ela tinha era no corpo material. Se os filhos não cantaram, agora não precisa mais. Então, assim, essa vontade que nós temos aqui na vida do corpo, quando o nosso corpo tomba, o espírito já passa a viver uma vida espiritual. E eles já estão ouvindo melodias angelicais. Então não há necessidade de nós, na condições de filho, de esposo ou de mulher, falar: meu esposo gostava tanto desse hino, será que dá para nós cantar no ofício? Isto é quebrar regras. E regras impostas por Jesus, porque nesta igreja, irmãos, até como realizamos as nossas reuniões, foi ordem de Jesus. Quando canta o número 1, foi ele que ordenou assim. Quando canta os hinos do inário, é ordem dele. Depois vem a sequência do coral, o pedido de oferta, mais o coral e a mensagem. Jesus determinou isso para a Santa Avó. E nas nossas realizações. Então, quando as pessoas, às vezes ali movido pela emoção, poderia ter feito quando estava na vida do corpo, não fizeram, aí quer fazer naquele momento. Às vezes a gente é deparado com situações difíceis. Mas é preciso prevalecer a vontade do Santo Irmão Aldo. E quando o pastor é firme nas decisões, ele, Santo Irmão Aldo, está junto. E não deixa que isso aconteça. Também a direção da igreja, pela segunda vez já no boletim, está aqui a marca da Semana da Festa. A direção já marcou a festa de final de ano. Então, no dia 28, a chegada dos irmãos com a festa do chá. Dia 29, quinta-feira, reunião de oração. Na sexta-feira, reunião do ministério e unção de obreiros. Na sexta-feira, dia 30, passagem de ano, Me fugiu da memória agora. E no domingo, encerra com a Santa Comunhão. Então, a direção avisa: todos os interessados em ir para São Paulo para participar da festa de confraternização deve dar o seu nome, independente se vai de ônibus fretado, se vai de carro, se vai de avião. A direção da igreja precisa ter o nome dos irmãos lá, porque nossos alojamentos têm limites. E a direção está dizendo aqui, último prazo,
é 10 de dezembro. Porém, se os nomes que chegarem lotar os alojamentos antes desta data, será encerrado, né, a inserção de nome nas listas para participar da festa. Então, os interessados já procurem o responsável de viagem, já deu seu nome, movidos de documentos, de identidade, CPF, para que ele possa estar passando para o setor de viagem de turismo na nossa sede, né? Também tem uma observação dizendo assim, é uma festa grande, né? E quem tem problema para subir escada, não dá o nome para ir nessa festa, porque os nossos alojamentos, todos precisam subir escada para ir. Então, irmãos, estas são as recomendações contidas no boletim para esta oportunidade. Agora nós vamos dar sequência, ouvindo o coral que vai apresentar o hino com o título Santa Promessa. Uma promessa, irmãos, feita por Jesus para os seus seguidores, momento antes dele deixar a vida do seu corpo. Ele vem do amor e o carinho que aqueles seus servos tinham por ele. Então ele chega para eles e fala, para onde vou, vós não poder ir agora. E eles se preocupam, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E agora o Senhor está dizendo que para onde vais nós não podemos ir? Aí Jesus faz uma observação. Se me amares, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. Este, quando vier, fará as mesmas obras que eu faço, e ainda maiores, e vos fará lembrar tudo quanto eu tenho dito. Então, irmãos, é sobre esta santa promessa que Jesus fez, que nós vamos ouvir, né, na letra que nossos irmãos prepararam neste hino para apresentar. Então vamos acompanhar com muito carinho o que eles vão falar para nós através da melodia desse hino, Santa Promessa. As horas se passavam e eu ficava
pois a nossa querida Santa Rosa é o prometido Espírito Consolador. Amém. Na sequência, vamos ouvir mais um hino que será apresentado com o título O Bom Servo. Eu aproveito para falar aos irmãos a respeito da festa, que eu me perdi na fala. Na quarta-feira, a chegada dos irmãos e a festa do chá. Na quinta-feira, reunião de oração. Sexta-feira, reunião do ministério e unção de obreiros. Na sexta-feira, reunião do Ministério e Unção de Obreiros. No sábado, passagem de ano. E no domingo, Santa Comunhão. A direção da igreja recomenda que todos os que forem vão para a festa não poderão sair para passear nem fazer compras. Esta é uma recomendação muito antiga, irmãos? Eu me lembro ainda na época quando a gente ouvia no programa essa recomendação. Porque todos os que vão ficam responsáveis pela igreja. E qualquer coisa que acontece com a pessoa fora do recinto da igreja, a igreja é responsável e pode causar transtornos. Então, os que forem vão ciente disso, de que se desrespeitarem estas ordens, poderão sofrer correções, e uma das correções é mandar a pessoa de volta para casa. Então, vamos observar, respeitar, como a direção está dizendo. É uma festa de confraternização e não um passeio ou aproveitar para compras. Vamos ouvir o Bom Servo com nossos irmãos do coral. Nosso primaz tão adorado, neste lugar foi colocado, pois sempre foi um servo honrado. Ele está a te chamar, Ele tem amor por nós, vem ouvir e aceitar, vamos ouvir a sua voz. Agradecemos ao primaz, a nossa Santa Avó Rosa, que nos guiam a Jesus para
a salvação nos dá. Amém. Nesse momento eu quero agradecer a todos os nossos irmãos do coral, regentes, músicos, pelos hinos que apresentaram. Também agradecer os irmãos membros que vieram para participar da reunião, bem como os obreiros que vieram também para ajudar na realização da reunião e a presença do pastor ou dos pastores aqui presentes. Irmãos, antes de nós entrar na mensagem, eu quero avisar a todos que a reunião de amanhã é às 10 horas da manhã. Tá? Amanhã a reunião terá início às 10 horas. Sabemos que é um dia de eleição, né? Onde todos terão o direito de exercer o seu direito de cidadão, mas que aqueles que levantar de manhã, não esqueça da reunião. Venha para a igreja. E depois, terá toda a tarde para realizar as suas atividades, seus afazeres. Então, já fica o meu convite para amanhã às 10 horas nós nos encontrar aqui de novo para a reunião de amanhã. Agora, irmãos, nós vamos meditar na mensagem. A mensagem que a direção nos dá é uma mensagem que nosso querido e santo irmão Aldo nos deu por muitas vezes. E é uma mensagem, irmãos, que desde o princípio, quando Deus traçou o plano de formar um povo para Ele nesta terra, Ele recomendou aos seus fiéis seguidores. Então, o título da mensagem disse assim: Cuidado com as amizades inconvenientes. E a direção da igreja, então, começa narrando que Deus, o nosso Pai, juntamente com Jesus, com a Santa Avó e com o Santo Irmão Aldo, querem muito ajudar a todos, quer guardar, quer proteger. Mas, irmãos, é preciso que nós vigiamos. Vigiar de qual forma, pastor? Vigiar com quem está do nosso lado. E a direção até disse aqui, se é um irmão membro e ele quer entrar para o trabalho do coro, do coral, que ele se espere um corista exemplar. Porque no futuro também será um corista exemplar. Se é um irmão que quer entrar para o ministério de obreiros, que também se espelhe num obreiro exemplar, que no futuro será um obreiro exemplar. Se querem ser um pastor, que se espelhe num pastor exemplar. Se querem assumir um compromisso de casamento para os jovens, que se espelhe num casal exemplar. Então veja, irmãos, os cuidados que nós precisamos ter. Ah, pastor, mas lá onde eu trabalho é só eu apostólico, e quer dizer que eu não posso ter amizade com meus colegas? Pode. Uma amizade com limites. Em nenhum momento aqui está dizendo que nós não podemos ter amizade com pessoas
que não têm a nossa fé. Porém, desde que a pessoa nos respeite a nossa fé, o nosso comportamento, a nossa atitude de filho de Deus. Quando tais criaturas desrespeitam esse nosso direito que nós escolhemos para seguir, então, não precisa maltratar, mas afastar da pessoa. Porque muitas vezes começa com uma coisinha, né? E a pessoa vai dando lado, quando menos espera, a pessoa está fora de um comportamento e de uma proteção, o qual Deus, a Santa Voz, o Santo Irmão Aldo, tem dado e gostaria tanto de continuar dando para a pessoa. Então Jesus, quando aqui esteve, ele disse assim: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E a Santa Voz chegou a dizer, né? Se andar com pessoas boas, pessoas santificadas, será santificado também. Se andar com pessoas má, será no futuro má também. Por quê, irmãos? Porque o reino das trevas, ele sempre lutou para atrair as criaturas a não fazer a vontade de Deus. Mas Deus, nosso Pai, também sempre lutou para conscientizar as criaturas a fazer a sua vontade, para receber a sua bênção, para receber a sua proteção, para ser constantemente guardados e amparados pelos anjos dos céus. Não é isso que nós cantamos no número 190 dos hinos do nosso inário? Que a Santa Rosa prometeu que se a sua casa for santificada, será por ela visitada. Agora, para ser santificada, não pode ter maus costumes. Não pode deixar que pessoas de fora implantem dentro da sua casa aquilo que não agrada a Deus. Por quê? Porque a sua pessoa perderá o direito de ser abençoados. Não é que a Santa Avó vai retirar a bênção dela, irmãos. Não, o que ela deu, ela já deu. Agora a sua pessoa perde o direito de receber mais. Porque constantemente nós precisamos da bênção dos céus na nossa vida. Para sermos bem-sucedidos, para termos uma saúde espiritual à altura de quando o nosso corpo tombar, estarmos prontos para entrar nos céus. Justamente por isso é que Deus, o nosso Pai, quando Ele traçou o plano de salvação, o que Ele disse para Abraão? Abraão vivia no convívio de seus familiares. Era o costume, era a cultura da época. O pai tinha vários filhos, de conformidade os filhos iam casando, ia morando ali em volta do pai. Montando suas tendas em volta, fazendo suas casas, né, em volta da casa do pai. De maneira que todos trabalhavam juntos. E era o pai quem dividia, cada um as suas coisas. Mas quando Deus, o Pai, chama Abraão, vendo a bondade, a sinceridade daquele coração, por não crer, né, em deuses que aquele povo era acostumado a crer, então Deus, o Pai, fala com ele e ele passa a crer, pelo poder da voz. Entendam que Abraão não viu Deus, mas ao ouvir a voz de Deus, ele creu. E ele foi muito sincero quando ele disse para os seus familiares: eu ouvi a voz de um Deus desconhecido, e ele pediu que eu me retirasse com o que é meu. Agora os irmãos imaginam, um pai que tinha domínio em toda a família, e ver um filho dizer para ele: a partir de hoje eu vou retirar tudo o que é meu e vou embora. Por quê? Porque eu ouvi a voz de um Deus. Qual dos deuses? Não, um Deus desconhecido. Eu só ouvi a sua voz.
Imagina a revolta desses familiares e principalmente desse pai. Mas Abraão foi decisivo na escolha que fez. E ele obedeceu a Deus. E obedecendo a Deus, ele retira. Agora, por que Deus determinou isso? Porque Deus queria abençoá-lo. E Deus promete para ele que da sua descendência faria uma grande nação. Um povo que seria educado por Deus, fora daquele costume os quais eles tinham ali, junto com seus familiares. Dali para cá, irmãos, sempre que Deus levantou um enviado na terra, ele forma um povo, ele qualifica um povo, de conformidade é a sua vontade. Depois de muitos anos veio o santo profeta Moisés. O que Deus fez com o povo que o santo profeta dirigiu? Deu poder e autoridade ao santo profeta para ele libertar os escravos, aqueles que sofriam tanto, mas que clamava pela misericórdia de Deus. Irmãos, era povo que também tinha deuses de escultura. Mas nas suas orações eles clamavam a misericórdia de Deus, que olhasse por eles. E Deus levanta o santo profeta Moisés, do mesmo povo, e determina que ele tire o povo dali, daqueles costumes, daquele lugar, daquele ambiente onde Deus não poderia manifestar, como ele gostaria de manifestar e mostrar o seu poder. E é quando o santo profeta, então, liberta aquele povo. Aquele povo muito feliz, né? Muito contente, porque o profeta tinha dito que ia libertá-los da escravidão. Mas, de repente, para provar a fé, ele chega diante de um mar para atravessar. Caminhando, né? Com seus animais, com aquilo que eles levavam de alimentação. E aí vem a prova, diante do mar. Os mensageiros, avisando que o rei estava vindo atrás, para destruí-lo. Aqueles que mantessem resistência. Aí Deus, o nosso Pai, prova o seu poder na frente da multidão, através do santo profeta. Isso quer dizer, ele foi levantado por mim, está aqui a liberdade. E o santo profeta bate o seu cajado na água, e a água abre e eles atravessam. Para ir para um lugar, irmãos, onde eles iam ser beneficiados com a vontade de Deus. E foram para um deserto. Ao chegar no deserto, a fé precisaria estar viva nos corações, porque eles já tinham contemplado um grande milagre, mas muitos murmuraram. Mas quando tinha fome, o santo profeta orava a Deus e Deus mandava alimento do céu, o maná, né? Quando tinha sede, o santo profeta orava a Deus e Deus fazia jorrar água no deserto para ele saciar a sede. Mas chegou um tempo, irmãos, que eles acostumaram a ser beneficiado com esse poder. Muitos acostumaram. Embora sabendo que Moisés era um homem levantado por Deus para libertar e formar uma nação de povo de Deus na terra, quando Moisés ia orar para receber a orientação de Deus, numa dessas idas dele, ele volta e aquele povo está dividido. Adorando imagem como era acostumado a adorar lá junto com os reis. E o santo profeta vem e dá provas dos mandamentos que Deus dá para aquele povo seguir. De maneira, irmãos, que todos os profetas levantados por Deus, eles formaram um povo para fazer a vontade de Deus. Todos eles provaram o poder de Deus em suas mãos, realizando milagres,
curas, mostrando para as criaturas o que eles faziam em nome de Deus. E nosso querido e santo irmão Aldo, certa vez, ele chegou a colocar uma nota no boletim dizendo que todos os profetas que Deus levantou na terra cumpriram muito bem o seu ministério. Mas chegou um momento, irmãos, que os homens foram acostumando, como eu disse antes, o povo do santo profeta Moisés. E da própria lei de Deus, os homens tiraram leis para beneficiá-lo. Então, esses próprios homens, doutores das leis, passavam a escravizar as pessoas em nome de Deus. Aí é quando Deus traça o plano de enviar seu Filho a esta terra para mostrar que Deus é amor, é bondade. Que Deus ensina as pessoas a fazer a sua vontade, para daí beneficiá-los com a sua graça, com a sua bênção. E é quando Jesus vem a esta terra. Muitos não entenderam, né? E chegaram a perguntar a Jesus: o senhor veio para abolir a lei? Não, não vim para abolir, mas sim vim para aprimorá-lo. E aí faz, né, pergunta: então qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus prontamente: amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. E antes que ele traçasse outra pergunta, Jesus fala: e o segundo é semelhante a este: amai o seu próximo como a si mesmo. Por quê? Porque Jesus sabia que aqueles homens, eles diziam amar a Deus sobre tudo, mas se preciso fosse, eles tiravam a vida do próximo para tomar o que o próximo tinha. Em nome de Deus, usando o nome de Deus. Aí Jesus fala que eles ensinaria o olho por olho e dente por dente. Isso quer dizer, era uma lei. Os mais fortes destruiriam os mais fracos. E Jesus fala para eles: mas eu ensino diferente. Em nome do meu Pai eu ensino a amar. Amar uns aos outros, dando prova de que vocês amam você mesmo. Assim, irmãos, os homens traçaram o plano para acabar com Jesus também. Em nome de Deus. Porque diante dos feitos de Jesus para o seu povo, Jesus quebrou algumas tradições. Aquele povo mestre das leis, né? Eles editaram uma lei, e dentre essas leis, que se não me falha a memória, foram média de 38 a 40 pontos de leis para aquele povo. Dentre estas leis, não poderia fazer barro no sábado. Por quê? Muitos deles eram oleiros. Então, aqueles que se dizia ser de Deus, não poderia fazer barro no sábado. E o que Jesus faz? Provando que ele ensinaria diferente. Chegando à porta do templo, próximo do lago, ali tinha um cego com 38 anos de idade. As Escrituras mostram que Jesus cuspiu no chão, fez um barrinho e passou na vista daquele homem e falou para ele: vai agora até o lago e lava as suas vistas. Aquele homem obedeceu Jesus. Lago de Siloé. Ele foi lá e lavou. Quando ele lavou aquele barro que estava nas suas vistas, ele passou a ver. E ele ficou muito maravilhado, porque há 38 anos ele não via a claridade do dia. Mas aí os príncipes das sinagogas, os fariseus, foram perguntar: quem te fez isso? E ele disse: não sei, mas só sei que deve ser um homem de Deus. Mas aí eles foram perguntar para os pais daquele homem se realmente ele era cego mesmo ou ele enganou todos esses anos.
E eles também tinham a lei que aqueles que não falassem a verdade, diante deles, poderia ser expulso das sinagogas. Então, quando chamaram os pais e interrogaram, os pais falaram: olha, eu sei que ele é cego e vocês são testemunhas. Mas quanto ele voltar a enxergar, pergunta para ele mesmo, ele já é de maior. Ele pode responder por ele. E mais uma vez, aqueles soldados chamam aquele homem e pergunta: quem te fez isso? E ele fala: olha, eu não sei, mas deve ser um profeta. Deve ser da parte de Deus. Irmãos, de maneira que aqueles homens ficaram enfurecidos, porque Jesus teve compaixão daquele homem num sábado. E Jesus realizou esse milagre para provar que ele ensinaria diferente. A qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, aquele que cresce, aquele que confiasse, ele estava ali pronto para ajudar. E aqueles homens começaram a traçar plano para crucificar Jesus. Porque Jesus realizava milagres e milagres. E o amado apóstolo São João registrou no seu evangelho os sinais de Jesus, que cada um é um milagre, irmãos, para mostrar para as criaturas, abrir os olhos, mas eles não conseguiam abrir. E aí provando: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Né? O amado apóstolo São Paulo. Enquanto era Saulo de Tarso, que andava junto com os soldados, com pessoas más, com pessoas cruéis, embora ele era um homem verdadeiro, um homem corajoso, mas andando com pessoas más, ele era um perseguidor. Mas quando ele encontra com a luz de Jesus a caminho de Damasco, que estava indo para destruir os filhos de Deus, ele encontra com a luz de Jesus e ele cega na hora. Jesus fala para ele: vai até a casa de Ananias e ele restaurará a sua visão. A partir daquele momento, ele crê e se entrega para o Divino Mestre. Deixa de andar com homens maus e passa a andar junto com os discípulos de Jesus. Mostrando, irmãos, com isso, que basta nós querer. A partir do momento que nós decidimos, como todos que aqui estão, eu creio que foram decididos em servir e em andar com o Consolador, para ser pessoas de bem diante da humanidade e principalmente para ser pessoas de bem diante do reino dos céus. Então, a doutrina fala aqui, e aqui o boletim também fala, que o amado apóstolo São Paulo, a partir desse momento, ele deixou tudo o que o mundo lhe propunha para ele, para seguir Jesus. E foi um dos apóstolos que mais percorreu e que mais escreveu para as Sagradas Escrituras. Por isso, irmãos, que a direção de nossa igreja lembre esses pontos importantes para nós, para que nós também possamos ser decididos. Já que fomos alcançados pela misericórdia e pela graça do Consolador, tivemos um bom servo que durante 44 anos nos orientou, dando-nos condições para que nós pudéssemos contemplar a luz de Deus na sua pessoa, para que nós pudéssemos contemplar a bondade de Deus na sua vida, nos seus atos. E ele recomendando para nós também: sejam unidos, sejam perseverantes, veja com quem andas, vejam as amizades que tem. Ah, pastor, amanhã, né? A reunião é às 10 horas, mas vai um amigo meu lá em casa para almoçar comigo, não vou poder vir na igreja. Toma cuidado.
Porque o inimigo não vai chegar lá para o senhor, para a senhora, para você e falar assim: ó, eu vou estar domingo aqui na sua casa para você não ir na igreja. Não. Ele vai usar alguém com máscara. Ele vai através de alguém com máscara. Nossa, mas eu te amo tanto, quanto tempo, né? Vou lá na sua casa domingo almoçar. Por quê? O inimigo já colocou. Ele tem reunião às 10 horas. Ele vai para a igreja. E lá ele pode receber uma bênção que ele pode ser instruído para não aceitar mais. Então aproveita amanhã e vai lá. Aí a sinceridade do apostólico. Olha, meu amigo, eu gostaria muito de te oferecer um almoço domingo. Mas domingo eu tenho um compromisso na minha igreja às 10 horas. Vamos marcar para domingo que vem. Que daí às 18 horas nós vamos ter o domingo quase que todo para nós almoçar e conversar. Matar a saudade. Se for um verdadeiro amigo, vai entender. Aí é um momento, diga-me com quem tu andas. Agora, se envergonhar diante do amigo, né? Ah, não. Estou indo na igreja todo sábado, domingo e quinta. Meu amigo faz muito tempo que não vem aqui em casa. Ah, tá bom, meu amigo, pode vir comigo. Abriu a porta para o inimigo entrar. Porque, irmãos, o inimigo respeita muito a nossa decisão. Ele só entra se nós abrir para ele. Da mesma forma como Jesus, como a Santa Avó, como Deus, o nosso Pai, também respeita a nossa decisão. E Jesus mesmo quem disse: eis que estou à porta e bato. Jesus não invade. Nós somos um ser, irmãos, criados por Deus à sua imagem e semelhança, com livre-arbítrio e com decisões dadas por Deus. Se queremos abrir para o inimigo tomar conta da nossa vida, ou queremos abrir para Jesus tomar conta da nossa vida. E nós que já fomos alcançados pela misericórdia de Deus, beneficiados com o consolo do Consolador, e que tivemos um bom servo durante 44 anos nos orientando, e sendo presente na nossa vida para contemplarmos a bondade de Deus, eu creio que todos nós já temos ensinamentos à altura de dizer: quero abrir as portas para Jesus, para a Santa Avó, para o Santo Irmão Aldo, entrar e fazer morada no meu coração. Agora, para isso, irmãos, é o que a direção da igreja colocou aqui. Quer ser um bom corista? Espelhe-se no bom corista, no corista exemplar. Ah, eu vou entrar no coro porque aquele irmão ou aquela irmã, eles vão no ensaio lá a cada 90 dias, só quando tem festa. Eu também vou entrar para ser assim. Cuidado. Não é isso que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo está ensinando. Está dizendo para se espelhar nos exemplares. Vou entrar no coral porque eu vejo aquele irmão, aquela irmã sendo fiel, né, estando presente em todos os ensaios. Também quero ser um corista assim. Ainda hoje pela manhã eu estava ouvindo uma mensagem da irmã Odete, e ela falando sobre galardão, e ela disse assim, que o galardão de servir no céu é como o galardão, é como o sacrifício que fazemos aqui na terra para servir a igreja. Se fazemos sacrifício para estar na igreja todos os momentos de reunião e de trabalho na igreja, o qual pertence e precisa da nossa presença, nos céus recebemos galardão para servir em todos os momentos na eternidade. Agora, se prestamos sacrifício lá a cada 90 dias, se tivermos um galardão no céu, vai ser a cada período também para servir. Então, meus irmãos, diga-me com quem tu anda, que eu direis quem tu és. Já cantei bastante, eu vou ser um obreiro agora, porque eu não preciso vir mais às sexta-feira para ensaiar, não vou precisar vir mais no domingo quem sabe às 3 horas, às 2h30 para ensaiar.
Quero ser um obreiro como aquele obreiro, né, que eu conheço. E aí? Esse obreiro, ele é exemplar? Se ele for exemplar, ele estará aqui nos horários determinados para a escala. Ou é aquele obreiro que vem só em época de festa? É aquele obreiro que chega, o pastor já está no púlpito, chega e senta lá quietinho no canto dele? Toma cuidado com estas decisões. Porque dos olhos da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, nada passa despercebido. E o que a mensagem fala aqui, né, é que diante dessas escolhas é a bênção que nós recebemos. A Santa Avó e o Santo Irmão Aldo quer muito nos ajudar. Eles têm autoridade, irmãos, de dar-nos o céu. Mas para isso nós precisamos fazer por merecer. Então, prezados irmãos, vamos tomar cuidado com as amizades inconvenientes. Uma vez alcançado pela misericórdia de Deus e sendo participante do povo de Deus na terra, vamos seguir os verdadeiros santos que Deus criou e nos deu. Da mesma forma como Ele deu a cada povo, a cada geração, de conformidade à cultura da época, um santo para orientar, também Ele nos deu. A Santa Avó, embora não conhecemos pessoalmente, mas pelas obras do nosso querido e santo irmão Aldo, nós contemplamos a bondade da Santa Avó Rosa. E conhecendo e contemplando a bondade, a sinceridade e o amor do nosso querido e santo irmão Aldo, irmãos, nós passamos a definir como é Deus e como é o reino dos céus que nos espera. E sendo seguidores dessas verdades, colocando em prática essas orientações, seremos vencedores e um dia chegaremos nos céus e viveremos para todo sempre a serviço da eternidade. Amém. Guarde consigo essas palavras, meus irmãos. Sejam fiéis, sejam obedientes à Santa Avó e ao Santo Irmão Aldo, porque eles querem muito ajudar e recompensar todos nós. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos e fica o convite para a reunião de amanhã, às 10 horas. Todos estão convidados. Todos em pé, irmãos, vamos orar para encerrar a reunião. Ó Santa e querida Vó Rosa, estamos chegando ao término de mais esta reunião, a qual aqui passamos na presença de santos e anjos que a Senhora, junto com o Santo Irmão Aldo, enviaram para estar conosco. Por isso queremos agradecer, mas também agradecer ao Senhor Irmão Aldo por estar presente aqui conosco, dando-nos a tua bênção, o teu amparo, e dando-nos o teu abraço, com o teu semblante de feliz por aqui estarmos na presença de Deus. Agradecemos muito a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, pelos ensinos que nos deram. E por mais esta reunião, nós agradecemos a todos esses santos e principalmente a Deus nosso Pai, Rei da Glória. Agora pedimos que a Senhora Santa Avó nos abençoe e nos conceda sabedoria, juntamente com o Santo Irmão Aldo, para que nós possamos vencer as lutas de cada dia, para que os nossos atos possam ter a aprovação da Senhora e nós possamos estar em condições de receber a tua bênção, o teu amparo, a tua proteção em todos os instantes do nosso viver. Peço que a Senhora, junto com o irmão Aldo, também abençoe os nomes que foram depositados na caixa de pedido de oração. Pessoas carentes da tua graça, quem sabe está sofrendo com alguma enfermidade, está sofrendo com problemas para resolver. Peço que a Senhora dê sabedoria para a resolução desses problemas. Alivie os sofrimentos. E se for da vontade da Senhora e essas criaturas tiver mérito, dê a cura também para o seu corpo. Fortaleça-nos na vida espiritual, para que nós possamos ser fortes para representarmos o reino dos céus. Abençoe os pais, as mães, a mocidade, a juventude e nós outros de mais idades também. E todos nós abençoados, então, poderemos ter uma boa noite de descanso, guardados e protegidos pelos anjos que a Senhora tem enviado para estar à nossa companhia. E dentro de alguns instantes, meus irmãos irão para os seus lares. Peço que a Senhora envie santos e anjos para acompanhá-los, proporcionando a cada um de nós a tua guarda, a tua proteção.
Peço também que a senhora guarda, proteja e ampara nossos internautas que estão nos acompanhando. E de conformidade à sinceridade dos corações deles, a presença da senhora, a presença dos santos e anjos possa estar no seu lar para ajudá-los a vencer nesta vida. E assim, prezados irmãos e amigos internautas, recebamos todos nós juntos a bênção de Deus o Pai na comunhão do Divino Espírito Santo, bem como a bênção de Jesus, a bênção da Mãe Maria Santíssima, que nos ama e nos auxilia diante do Filho Jesus. Recebamos a bênção e o consolo da Santa Vó Rosa e a bênção do nosso querido e santo irmão Aldo, para que tenhamos uma boa noite guardada e amparada na proteção celestial. Amém. A nossa reunião está encerrada. A paz do Senhor para todos.